Ele sempre que podia fugir da segurança. Ele não gostava nada de se sentir preso por aquela gente toda, pessoas em cima dele e tal. E nessa noite, justamente em que ele foi morto, ele estava sem ninguém. Ele tinha ido a uma recepção com a esposa. E foi ao regressar, ele até vinha muito contente, segundo diz a Ana Maria, né? Vinha todo satisfeito e tal. Ao regressar, ele foi abordado por uns elementos que tentaram amarrá-lo. Ele disse, não, a mim ninguém me amarra. E se há problemas, vamos discuti-los. Não há razão nenhuma para me amarrarem. Mas iam amarrá-lo para o levar para Bissau. O problema era esse, era o que estava decidido. Então, como ele se recusou, ele foi morto. Ele tinha consciência que o plano estava em andamento. Que ele, pessoalmente, não podia fazer nada contra. Quem que poderia, de facto, anular o plano ou neutralizá-lo, seríamos todos nós, reforçando a nossa vigilância. Isso é que ele deixou entender como mensagem. As pessoas que mataram, portanto, que atiraram contra eles. Para mim, essas pessoas foram pessoas que foram facilmente manejáveis, porque eram pessoas que deviam estar um pouco cansados, né, da guerra e um pouco com pressa. Pressa de chegar na terra deles, de ter uma outra vida que não aquela vida de combate, né? E, não sei, talvez também na base de algum descontentamento que eles deviam ter, né, foram mobilizados para fazer a ação que eles fizeram. Eram, de facto, agentes bem instruídos para trabalhar no nosso seio, para a desarticulação. Era a segunda operação dos majores, só que esses majores dessa vez eram pretos. Eles devem ter acreditado, mas não como independência. Qualquer coisa, outro sistema que não fosse independência, porque essa gente aí não era muito ingênua também. Uns, certamente, deixaram-se enrolar naquela conversa de que Portugal estava disposto a negociar com os guineenses, mas nunca negociaria com o problema de Cabo Verde. Não é? Portanto, o PSC tinha que se libertar do problema de Cabo Verde, não é verdade, para resolver o problema da Guiné. Isso foi uma das palavras de ordem do Spínola. Não é? Foi um duro aquele golpe. Ele podia fazer tudo que era de mal, mas morrer naquela circunstância. O ambiente já estava já bastante contaminado. Já havia mesmo gente organizada e preparando o golpe para matar Cabral. Ou para matar ou para prendê-lo, não sei. Eu nunca pensei em estar contra ele. Pá. Com uma formação cristã, não penso. Essa coisa de matar para mim é horrível. E matou-se muito durante a luta da libertação. Foram destruídos os elementos que nos poderiam dizer, efetivamente, quem é que foi. E quem os destruiu foi o PGC. Porquê? Não foram os autores do crime. Foram fuzilados, mas sem apontarem nomes. Quiseram falar, mas não se lhes deu, de certo modo, essa oportunidade. Quem traiu, ou quer dizer, quais são os traidores que não foram punidos? Essa é a única dúvida que fica. Que é mistério de que países, que outros países é que terão contribuído para isso, não é? A ascensão do Nino começa com o assassinato do Amílcar Cabral e depois derruba o Luís. Penso que a história não é assim tão difícil de perceber. Ainda há muito caminho para andar para desvendar a verdadeira ação que levou à morte da Amílcar Cabral.
Ao apoiar a recondução de Américo Tomás como Presidente da República, Marcelo Caetano perde uma última oportunidade para o regime. A ala liberal chega a sondar António de Spínola, figura que ganha na Guiné dimensão nacional. O PAIGC reconhece os efeitos da atuação do general, que se torna carismático não só entre a tropa e a população. Senghor, com quem se avistará no Senegal, aceita mediar uma tentativa de aproximação com Amílcar Cabral, mas Marcelo Caetano proíbe a exploração dessa via. A ruptura entre o chefe do governo e o governador da Guiné clarificam a política ultramarina portuguesa, cada vez mais condenada no plano internacional. O palco onde, ao contrário, o PAIGC consegue importantes vitórias, sobretudo a partir do momento em que conduz uma delegação das Nações Unidas no interior da Guiné. É para retomar essas zonas no Cantanhês que Spínola, impedido de tentar uma solução política, lança então a Operação Grande Empresa. Enquanto é atingido no seu principal reduto, o PAIGC vai sofrer o seu mais profundo golpe. Uma forte preparação de bombardeamentos e de artilharia, e lançaram depois as tropas aerotransportadas, portanto por helicópteros, e os fuzileiros navais, que conseguiram ocupar, vamos chamá-la, uma cabeça de ponte, aí, nessa zona, e avançar e criar condições para a implantação ou reativação desse quartel de Iemberém. E, portanto, nós respondemos no imediato, chegamos, e pronto, aí os combates começaram. Isso teria levado, correu, enfim, um bom período, qualquer coisa como quase um mês, vindo a culminar com o assassinato de Cabral. Lembro-me perfeitamente bem a forma como recebemos essa notícia. À noite, ouvindo, portanto, a rádio da Guiné-Conakry, muito baixinho, porque as forças estavam muito próximas, portanto, umas das outras, ouvimos a notícia do assassinato de Cabral. Cabral é tombé hier samedi, 20 janvier 1963. Já falei sobre isso, sinceramente não sou necessário a recordar. Não é um assunto, digamos assim, agradável de estar eternamente a recordar isso. Já foi muito falado, se me pode encontrar. Eu mesmo já falei. Cabral resistiu. A ideia realmente dele era amarrá-lo e levá-lo para um barco que estaria já próximo das águas territoriais da República da Guiné. E nesse barco estariam os colonistas, entregá-los, e esse barco então é que levá-los-iam a Bissau. Cabral resistiu, Cabral não quis ser amarrado, mas disse que por isso mesmo é que eu estou a lutar. Porque acabam para que deixemos de amarrar as pessoas, o ser humano não pode ser amarrado. De maneira que a mim ninguém me poderá amarrar. Se há problema, vamos sentar, vamos discutir, vamos conversar. Depois chegou uma altura em que disse: olha, eu prefiro ser morto ser amarrado. Antes não conseguiram amarrá-lo e... Nem tinha guarda-costas, nesse dia estávamos dois sozinhos, ele recusou salvar o guarda-costas. Ele nunca dava guarda-costas para nada. A primeira bala que leva foi nos lados do fígado. Ele cai no chão e continua a falar. Porque continua a falar. Então, quando ele continua a falar, é que o Cani diz: acabem com ele. Então, dou-lhe uma rajada na cabeça. Essa foi a versão que eu ouvi. Ouvimos na rádio, e a comunicação é feita ao PAIGC oficialmente, por Samora Machel, que abre o discurso, não me posso esquecer da frase, dizendo: camaradas do PAIGC, é com o coração cheio de ódio que vos venho anunciar, e continua por aí fora. Anunciou o assassinato de Amílcar Cabral pelas forças colonialistas portuguesas e tal, sem fazer nenhuma referência inicialmente, portanto, vai lá aos executores do crime. Eu estava em casa a ouvir o rádio do Conakry. Tomei conhecimento, a minha filha, Helena, perdeu o sentido, porque correspondiam com a Amílcar Cabral. Foi o momento mais difícil que eu passei na guerra. E lá ficamos
A chorarem, as enfermeiras gritavam, especialmente as raparigas. Cabral é que nos tirou do mato. Cabral é que ia nos salvar. Pai, foi duro. O Spínola mandou-me buscar. Eu fui para o palácio e ele disse-me: o senhor está satisfeito? Satisfeito de quê, Sr. General? Sabes que o Amílcar morreu? Sim, tomei conhecimento às 3 da tarde. Eu disse: desculpa, Sr. General, é um homem com as suas ideias. O objetivo era libertar o seu país. Morreu na campo de batalha. Normal. Está bem. O senhor vai para casa. Vem para casa. Estava numa operação na zona de Chitole. Atravessei o rio Corrubal, do outro lado da coisa, como ele chama, de Quínara. Normalmente às 6h30 da tarde, costumo ouvir a Voz da América, em francês. A ver a rádio, a primeira coisa que disseram: morre Amílcar Cabral. Como? Em rádio, perdi a cabeça. O Nino mandou uma nota que é para irmos para encontrar na fronteira. O Umar e os outros mandaram homens que é para me avisar, que é para ter coragem, não desanimar. Fomos até a fronteira, não nos deixaram sair. Voltamos só 3 dias depois, é que ele mandou o mensageiro para mim, que é para podíamos sair. E lá fomos assistir o funeral, aquela tragédia toda. As cerimónias fúnebres realizam-se em 1 de fevereiro em Conakry, no estádio 28 de setembro, perante milhares de pessoas e sob a presidência de Sékou Touré.